O nome de Deus seja louvado. A paz de Deus para todos vocês que estão assistindo e estão acompanhando essa leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos ler neste momento no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. O assunto da palavra diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já foi direto aqui ao assunto neste primeiro versículo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita, o Espírito Santo de Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glória a Deus, uma palavra esclarecedora e direta, de fácil entendimento. Uma palavra que começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam. E qual é a condição de estar em Cristo Jesus? Não é somente de boca, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a condição. Aquele que está em Cristo Jesus, ele busca as coisas espirituais, ele refreia a sua carne, a sua língua, ele refreia os seus atos para fazer coisas agradáveis diante de Deus. Ele não anda segundo o curso deste mundo. Aquele que está em Cristo Jesus, ele tem um discernimento espiritual de Deus, pela palavra de Deus. Ele sabe onde e como andar e como proceder, porquanto o nosso espírito, ele comunica com o Espírito de Deus que está em nós sobre as coisas certas e erradas. Portanto, temos que fazer obras agradáveis, obras de um verdadeiro cristão,
de um cidadão dos céus, que não é andando de qualquer maneira, fazendo tudo, cumprindo, agradando a carne com seus apetites, com palavras torpes, com palavras maliciosas, que não convém. Esse não. O Espírito de Deus desagrada dessas coisas e ele se afasta de nós. Mas se buscarmos com humildade as coisas que são de Deus, aquilo que é do alto, a palavra de Deus, e conversar coisas que edificam, o Espírito Santo de Deus se aproxima de nós e está sobre nós e está em nós. O Senhor nos ensina pelo teu Espírito Santo em como proceder. E o Espírito de Deus, ele nos revela, ele nos dá virtude, ele nos dá sentimento e faz manifestar em nós aquilo que é de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Busque estar em Cristo Jesus. Venha para a palavra de Deus, para os conselhos de Deus, fazer a vontade de Deus. O Senhor diz na palavra que o Senhor criou as boas obras, um caminho reto e justo para que andássemos nela, para que andemos fazendo aquilo que é bom e agradável. Como um pai de família e uma mãe se agradam do filho obediente, do filho que não procede com brutalidade, que não desobedece, mas aquele filho obediente, esse traz prazer e alegria aos seus pais. Então, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, andamos nos caminhos de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito e nos dá a confiança que somos filhos de Deus. Portanto, seja firme e fiel como o Senhor te chamou para as boas obras, para as boas palavras, boas conversações, para a edificação espiritual. Então venha congregar conosco, ouvir a palavra de Deus, buscar os conselhos de Deus e aquilo que precisa, conforme precisa ser feito, o Senhor vai revelando a sua palavra e falando com você. O Senhor nos alimenta. A palavra de Deus na congregação, ela é o alimento das nossas almas. E o Senhor, toda semana, nós congregamos e buscamos a Deus e o Senhor nos alimenta, porquanto precisamos desse pão do céu, que é a palavra de Deus, para caminharmos na graça de Deus, no caminho do Senhor, em Jesus Cristo, bendito é o nome santo do Senhor, porque só Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Nenhum outro nome nos dará salvação, em nenhum outro nome você terá salvação, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual Deus estabeleceu esta condição, estabeleceu esta responsabilidade para ele, de vir ao mundo e tomar sobre si o pecado de todos naquele sofrimento, algoz, na cruz, no Calvário, um sofrimento terrível, de muita dor, de muita angústia, de muita tristeza, por ver o povo, ele vindo buscar e salvar, trazendo uma grande graça, e o povo pedindo a sua morte, o povo humilhando, o povo não entendendo, o povo cego, um povo surdo que não ouvia a palavra de Deus, tendo ouvidos, não ouvia, tendo boca, não manifestava aquilo que fosse para Deus as coisas agradáveis. Portanto, nós, ouvindo a palavra de Deus hoje, dê ouvidos e dê crédito, para que você também possa dizer, sou filho de Deus. Portanto, só é filho de Deus aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porquanto estávamos cortados
e o Senhor veio para nos enxertar novamente na oliveira, na planta, que é o Senhor Jesus Cristo, a salvação nossa. O Senhor Jesus Cristo veio para remir o pecador, para salvar, para lavar todo aquele que se arrepender das suas obras, todo aquele que crer no nome do Filho de Deus como Salvador. Esse sim será lavado pelo batismo, receberá a lavagem pela água, simbolizando será morto no velho homem pecador e ressuscita uma nova criatura pelo poder de Deus. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Então dê ouvidos, dê crédito e busque a ler as Escrituras, a aprender de Deus. Portanto, a Escritura é a verdadeira palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: analisai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e por ela tereis salvação. Glória ao nome santo do Senhor, porque entendendo, compreendendo as sagradas letras, você estará obedecendo aos preceitos, você verá os preceitos de Deus que estão nela. E os mandamentos de Deus não são pesados. É caminhar em justiça, fazendo as boas obras e apartando-se do mal, de tudo aquilo que for mal. Perdão. A palavra de Deus, ela começa aqui, em quem está falando e pregando. Eu também preciso comer dela, e nós comemos da palavra e nos alimentamos e procuramos melhorar. Portanto, justo e santo e bom é aquele que nós pregamos, que é Jesus Cristo. Não olhe para o defeito do seu irmão, para o defeito do homem ou daquele que prega, mas para Jesus Cristo, que é limpo de mãos, puro de coração, que não tem mancha nenhuma, um cordeiro santo, branquinho como uma parede branquinha, alvo bem limpinho, sem nenhuma mancha, o Senhor Jesus, perfeito, autor e consumador da nossa fé. Então não olhe para esse ou para aquele, mas olhe para Jesus Cristo. Então aqui está a palavra de Deus. Vamos nos esforçar e buscar e se aplicar na palavra de Deus. Não dê ouvidos a vozes estranhas que querem dissuadir você da vossa fé. Então busque estar diante de Deus em oração, que o Senhor abrirá os seus olhos espirituais para obedecer, para ver as coisas boas e agradáveis de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, vamos buscar estar em espírito, em verdade, e refrear a nossa carne. Nós temos que domar a nossa carne para agradar ao nosso Deus, fazendo e buscando aquilo que é bom e que edifica e permanece para a vida eterna. Esta é a palavra de Deus para hoje, então, aqui no livro aos Romanos, no capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ficamos por aqui, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e te dê força para agir, para buscar atitude. Tenha atitude. Ficamos por aqui. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.